Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Há 2 mandamentos na lei de Deus que protegem a família, particularmente e especificamente a família, que são o 5º e o 7º mandamento. O 5º protege a paternidade e o 7º o casamento. Ora, alguns de vocês podiam pensar que desses 6 mandamentos que falam acerca de amar ao próximo, que começa com o 5º mandamento, que é honra o teu pai e a tua mãe, algumas pessoas podiam pensar, dizer, porquê é que não começa com proteger a vida primeiro, não matarás? Mas, na verdade, começa primeiro a proteger a paternidade. Porquê? Vejamos então Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, vamos ver aí a lei, ler exatamente como diz. Êxodo 20, versículo 12. Honra, teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Queridos irmãos, o meu tema hoje, neste sermão, é de falar acerca deste mandamento e perguntar como é que podemos ensinar os filhos a honrar os pais. Este 5º mandamento é um mandamento que, digamos assim, que está no meio. Digamos assim, é como uma ponte dos primeiros 4, amar a Deus, e os outros 5 que se seguem, incluindo, está claro, o 5º, mas os outros 5 que se seguem, é uma ponte entre como amar a Deus e amar o próximo. A nossa responsabilidade, queridos irmãos, como pais, vê-se aqui que é ordenada por Deus, porque diz, honra o teu pai. Aqui é uma responsabilidade que Deus está a dar aos pais para que nós sejamos honráveis. E por isso, a paternidade é uma responsabilidade sagrada. Então, o que é que o relacionamento entre pais e filhos representa? Bem, o que representa é que Deus está a criar uma família. Deus está a criar a família de Deus, a sua família. E como pais, nós representamos, isto é, nós devemos ser um exemplo aos nossos filhos, representando o nosso Pai Celestial, porque nós somos filhos de Deus. Devemos representar como pais, como Deus é. Isto é, como nós obedecemos e respeitamos e glorificamos ou honramos os nossos pais, diz muito como devemos refletir os mesmos sentimentos, as mesmas responsabilidades de obediência, respeito e honra ou glória ao Pai Celestial. Vejam então comigo, se faz favor, em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Efésios 6, versículos 1 a 3. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Queridos irmãos, este mandamento é o primeiro mandamento com uma promessa.
Este mandamento tem uma declaração de benefícios. Está claro, todos os mandamentos têm benefícios, mas este mandamento tem a declaração de benefícios escrita no mandamento, prometendo uma vida longa, fisicamente, mas se entendermos que este mandamento também é aplicável à maneira como amar e respeitar e honrar o nosso Pai Celestial, também tem então um significado mais profundo, que não só representa uma vida longa física, mas representa uma vida longa eterna. Ao fim de contas, queridos irmãos, Deus detesta falta de respeito. Vejam como a lei fala acerca disso em Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, versículo 18 a 21. Diz assim: se alguém tiver um filho com Tomás, isto é com uma natureza assim, difícil e dura e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à de sua mãe, e, ainda castigado, não lhes dá ouvidos. Então diz aqui no versículo 19, o seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Isto é, os outros jovens que pensem em ser desobedientes vão agora ter um bocadinho mais cuidado. Queridos irmãos, ao fim de contas, a morte é o resultado de desobediência a Deus. Desobediência, pois o salário do pecado é a morte. Mas espiritualmente é a morte eterna. E o que se vê aqui é simplesmente representação de quando desobedecemos ao Pai Celestial. Se não houver arrependimento, porque Deus nos perdoa, Deus nos abre o caminho para a reconciliação, mas se nós rejeitamos esse caminho, então estamos a cometer o pecado imperdoável. E por isso, o resultado será, como diz aqui, que não se arrependa, então será a morte. Mas falando acerca do desrespeito ao Pai Celestial, será a morte eterna. Então, como é que podemos ensinar aos nossos filhos a honrar os pais? O primeiro ponto aqui é que os filhos aprendem a honrar os pais quando os pais dão um exemplo de honrar e obedecer a Deus. Os pais têm Deus, a honra a Deus, como nosso Pai Celestial, em grande estima. E esse exemplo ensina aos nossos filhos o princípio de honra aos pais. Os filhos aprendem do nosso exemplo. Queridos irmãos, os filhos precisam de ver os pais a honrar a Deus. E daí aprendem a como honrar os seus pais físicos. Queridos irmãos, honrar também significa obedecer. E estamos aqui a falar de princípios
princípios são primeiro e depois nós. Estamos a falar aqui de um princípio importante que estamos a ensinar aos jovens, aos filhos. E por isso estamos a ensinar a eles a obedecer a princípios, não somente a obedecer aos pais. Por exemplo, estamos a corrigir um dos filhos ou filhas porque me desobedeceram, ou estamos a corrigir porque quebraram um princípio importante. Quando corrigimos porque quebraram um princípio importante, em primeiro lugar, não vamos ter ira, não vamos estar excitados, porque estamos a corrigir, a corrigir, não é simplesmente, não, quando digo corrigir, não estou a dizer bater, estou a dizer corrigir. Por exemplo, você faz de conta que está a guiar o carro e o carro está a seguir um bocadinho, se desvia um bocadinho para fora da estrada, um bocadinho, assim. Então você corrige o carro, aponta com o volante na direção correta. Esta correção não é necessariamente um castigo, mas é uma correção, um redirecionamento, pôr na direção correta. É uma correção. E por isso, quando estamos a corrigir acerca de uma obediência a princípios, não estamos envolvidos de uma maneira errada, emocional, estamos a corrigir esta direção dos filhos para serem na direção destes princípios importantes. E por isso não é uma coisa contra mim, mas é uma coisa que estão a quebrar os princípios. Porque muitas vezes estas desobediências são desobediências a princípios. E por isso é que precisamos de corrigir por causa dos princípios. Queridos irmãos, uma casa em que Deus está ao centro da casa, ou no centro da casa, estamos a olhar a esses princípios. Mas uma casa em que os pais estão no centro, estamos a corrigir os filhos porque desobedeceram aos pais. Por isso precisamos de ver este foco de correção, de pôr a coisa na direção correta. Olhando a princípios, aos princípios espirituais. Isso é que é um ponto importante. Por isso, uma casa que esteja a crescer na maneira correta, a desenvolver uma honra correta, está centrada ou focada em Deus, não nos pais e não nos filhos. Não são as crianças que são o centro da correção. Não é, olha, eu não posso fazer isto às meninas porque vai afetar isto ou aquilo, ou coisa assim. Não, tem que ser o que é o princípio correto de acordo com a lei de Deus. Princípio espiritual. Isso é que temos que focar. Vejamos, por exemplo, aqui em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Temos aqui uma situação em que a casa aqui deste sacerdote era focada à volta dos filhos. Era centrada à volta dos filhos e não à volta de Deus. Vejamos aqui, a começar a ler 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Diz assim: Era, porém, Eli, este sacerdote, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Cometiam adultério
com as mulheres que vinham à tenda da congregação. Em termos hoje em dia, como estavam a cometer crimes sexuais, digamos assim, com as senhoras que vinham ao culto. E ele sabia disso e não fazia nada. Porque a casa dele não estava centrada nos princípios de Deus, mas estava centrada à volta dos filhos. Veja aqui, continuando a ler no versículo 23. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Sim, porque vocês estão a fazer isso? Estão-se a comportar mal. Mas não fazia nada. Falava, mas deixava esses princípios incorretos continuarem a ser executados. Não havia esta correção de direção. Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa fama para esta que eu ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Sim, sabia muito bem, mas não corrigia. Sim, falava a eles, mas não havia uma correção. Vejamos também no versículo 27. Veio um homem de Deus. Veio um homem de Deus. Eli. E lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, da família de Arão, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu escolhi o Arão, dentre todas as tribos de Israel, da tribo dos levitas, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Tu és um sacerdote, tu és um ministro e devias de respeitar esta responsabilidade. Versículo 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, está aqui Deus a dizer ao Eli, e tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim. Era um lar, digamos assim, que estava centrado à volta dos filhos e não à volta de Deus. Para tu e eles vos engordares das melhores das ofertas do meu povo. Queridos irmãos, Eli honrava os filhos mais do que honrava a Deus. Queridos irmãos, a honra tem que ser a Deus primeiro. Como é que você honra a Deus? Várias maneiras como honrar a Deus, mas uma simples é ouvindo a voz mansa e delicada que toca na sua consciência. Veja, primeiro, aqui em 1 Reis, capítulo 19, começando ao fim do versículo 9, diz assim, ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui, Elias? Então, o versículo 10, Elias disse, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou aqui sozinho. E procuram-me matar também, procuram-me tirar a vida. Então continua, aqui o versículo 11, disse Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o vento, e um grande e forte vento
fendia os montes e dispersava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Na Almeida, revista e corrigida, diz: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Você não pode fazer o que você sabe no seu coração que está errado. Você precisa de estudar a palavra de Deus, está claro, orar e meditar acerca do que está a estudar e depois praticar o que aprende. Isto é, treinar a sua consciência, mas tem que depois seguir esse caminho, ouvir essa voz mansa e delicada e praticar. E quando você faz isso, você honra a Deus. É um exemplo simples de como honrar a Deus. Então você está a ensinar os seus filhos, pelo seu exemplo, a fazer o seu lar e a sua vida centrada em Deus. E dessa maneira você está a ensinar aos seus filhos como é a maneira correta de honrar os pais, porque você está a honrar a Deus. Um segundo ponto seria, então, é que os filhos aprendem a honrar aos pais quando os pais honram um ao outro. Isto é, quando o homem honra a mulher, a sua esposa, e quando a esposa honra o homem, honra o seu marido. Veja aqui comigo, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Começar a ler do versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aqui neste ponto vê-se que a mulher é mais forte que o homem pelo seu comportamento em Cristo. Diz aqui, por meio do procedimento da sua esposa. A mulher é mais forte que o homem. E por isso, quando o homem está a observar o honesto comportamento cheio de temor da mulher, aprende uma lição. Aprende uma lição. Então, como definem a honra aqui? A honra aqui é definida pelo honesto comportamento cheio de temor. Em Cristo, está claro. Quando as mulheres, por outro lado, desonram os maridos, estão a ensinar os filhos a desonrar os pais. Veja, por exemplo, aqui no versículo 7 do mesmo capítulo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Diz aqui, tratai-a com dignidade. Noutras traduções diz, dando honra à mulher. Vocês, maridos, esposos, estão a dar honra à vossa esposa perante os filhos, para os filhos verem? Lembre-se, se você está a tratar mal a sua esposa, se você levanta a voz, está a gritar com ela, à frente dos filhos, deixe-me fazer a você uma pergunta. Se você visse uma pessoa a fazer isso à sua filha, se você visse um homem a maltratar a sua filha, o que é que você fazia? Se um homem está a tratar mal a sua filha,
que é que você vai fazer? Como é que reage? Mas lembre-se que a sua esposa é filha de Deus. E quando você está a maltratar, ou está a gritar, ou está a falar alto de uma maneira mal ou de uma maneira desrespeitosa à sua mulher, lembre-se que ela é filha de Deus. E Deus, como pai, está a ver como você está a tratar a sua filha, a filha dele. É a mesma coisa quando você vê a sua filha ser maltratada por um outro homem. O que é que você reage? Se você está a maltratar a sua mulher, como é que Deus vai reagir com você? Por isso é que diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Para você, o seu filho ou a sua filha são iguais. Para Deus, filhos e filhas são iguais. São co-herdeiros do reino de Deus. Vão ter a mesma herança. Não são um maior e mais importante que o outro. São iguais. Mas quando você está a maltratar a filha de Deus, você acha que Deus vai ouvir as suas orações e vai ouvir os seus pedidos? Se você está a maltratar a sua esposa, que é filha de Deus, que reação você vai ter de Deus Pai? Acha que Ele então vai ouvir as suas orações? Está claro que não. É o que diz aqui. Para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Por isso diz aqui: vivei a vida comum do lar com discernimento. Coabitei com ela com entendimento, como outras traduções dizem. Entender que ela é filha de Deus, mas entender as mulheres. Ora, sabemos que as mulheres não são fáceis de entendermos. Mas temos que começar a entendê-las melhor. Elas não são inferiores perante Deus. São co-herdeiras iguais conjuntamente conosco. E se nós não respeitamos as nossas esposas, Deus não ouve as nossas orações. Pensem bem nisso. Pensem bem nisso. Você quer que as suas orações sejam ouvidas? E se não estão, acha que não estão a ser ouvidas? Talvez precisa de se analisar e pensar: estou a tratar bem a minha querida mulher que Deus me deu. Ou, noutra palavra, estou a tratar a mãe corretamente à frente dos filhos. Vejam outro ponto aqui em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher. Algumas pessoas pensam: amar é só. Queridos irmãos, como é que Cristo nos amou? Como é que Cristo nos ama? Diz aqui: amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo deixou o seu poder de vida eterna ao lado do Pai e veio para a terra para morrer por nós. Porquê? Porque nos ama. Porque ama a igreja. Deu a sua vida, se submeteu, se humilhou, como lê em Filipenses, capítulo 2, se humilhou, teve esta mentalidade
de se humilhar, de se submeter até à própria morte, porque ama ou amou a sua mulher, que é a Igreja. Por isso, quando amamos a mulher, a nossa esposa, estamos a submetermos-nos a ela. Por isso é que diz, um bocadinho antes do versículo 25, que estamos a ler aqui, no versículo 21. Sujeitavos uns aos outros, submetam-se, sejam humildes uns aos outros. Não é só as mulheres aos homens, mas é os homens às mulheres também. Sujeitavos uns aos outros no temor de Cristo. Nós, como homens, temos muito a aprender em como tratar as mulheres. As mulheres são muito desrespeitadas por certas religiões neste mundo, são tratadas como quase que seres inferiores, em algumas religiões é como se fossem menos do que seres, tratam mulheres pior que tratam os cães. Isso demonstra uma falta de amor, uma falta de respeito pelas mulheres. E isso não está certo. Porque Deus nos deu as mulheres para serem idóneas a nós, para serem fortes, a nos ajudarem como iguais a nós. Às vezes as mulheres são mais fortes que nós. Não fisicamente, por sim, fisicamente são mais fracas, mas às vezes espiritualmente, às vezes em outras maneiras, em caráter, são um exemplo para nós. Por isso é que Deus nos deu esta mulher idónea, igual, para estar em pé ao lado de nós na fé, nos ajuda, nos encoraja, e nós encorajamos a ela e respeitamos a ela. Nós, como homens, temos muito a aprender de como tratar as mulheres, principalmente neste mundo em que as mulheres são maltratadas. Temos que começar a pensar nisso com muito cuidado. E por isso, você está a ensinar aos seus filhos a honrar a vocês pelo seu exemplo, como você honra e respeita a sua esposa ou o seu esposo. Pelo seu exemplo. Terceiro ponto é que os filhos aprendem a honrar os pais quando honramos os filhos. Não estou a dizer que vamos pôr os filhos em primeiro lugar, porque vimos o exemplo de Eli, que não é o que estou a falar. Mas é importante que os filhos saibam que eles são importantes para você. Eu quero dar um exemplo pessoal, que me lembro, por exemplo, que a minha filha, quando chegou a uma certa idade, queria sair sozinha. E eu tinha muito receio de a deixar ir ou sair. Mas tive que aprender a largar e deixá-la sair. Digamos assim, isto é como um funil. Pensem num funil. Que assim é mais apertado aqui embaixo, mas depois conforme vai-se abrindo mais e mais quando chega ao cimo deste funil. Quando os nossos filhos, moços e moças, são pequenos, este funil é mais apertado. Não damos tanta latitude a eles de fazerem certas decisões, porque o funil é mais apertado, temos que os educar, os treinar, etc. Mas conforme ficam a crescer,
5, 6, 7 anos, este funil vai aumentando. E, por exemplo, quando são pequeninos, por exemplo, não os deixamos, por exemplo, passar a estrada sozinhos, mas quando já são um bocadinho maiores, já os ensinamos, já têm uma certa responsabilidade, já os deixamos, por exemplo, passar por certas estradas, talvez não em todas, mas por certas estradas, e já os ensinamos a eles a olhar para um lado e para o outro e tudo, e já demos a eles um bocadinho de mais latitude em certas decisões. E conforme eles crescem mais e chegam, por exemplo, a ser adolescentes, temos que ir ensinando a eles certas responsabilidades para eles aprenderem a fazer certas decisões. Mas chega a uma certa idade que os nossos filhos querem sair sozinhos. E está claro, nós como pais temos receio que eles saiam. E houve uma certa idade em que eu não queria que a minha filha saísse. E ela estava muito triste e disse-me assim: pai, tu não me respeitas. Pai, tu não tens confiança em mim. E eu pensei nisso. E é o que eu estava a dizer a ela. Por não permitir, ela já tinha chegado a uma idade, neste funil, digamos assim, já tinha certa capacidade, tinha uma idade adequada para fazer certas decisões. Eu já tinha treinado no caminho de Deus, no caminho do Senhor, a fazer certas decisões. E devagarinho precisava de começar a dar um bocadinho mais espaço para ela exercer essas responsabilidades. E então aprendi a dizer a ela: eu tenho confiança em ti, mas não tenho confiança nos outros. Eu tenho confiança em ti, mas não tenho confiança nos outros. E por isso concordamos em certas liberdades, conforme fossem apropriadas ou adequadas para a idade, está claro, e para a maturidade dela, mas que a qualquer momento ela e eu podemos estar em contacto um com o outro. Não é para eu estar sempre a espiar e a ver o que é que ela estava a fazer ou não estava a fazer, mas porque se houvesse algum problema, ela imediatamente me podia chamar a que horas fosse. Ou eu podia investigar se tivesse qualquer pressentimento. E ela sabia porquê. Porque tínhamos este respeito mútuo, sem zanga, sem ser autocrático, dando a ela uma liberdade conforme ela crescesse, mas sendo capaz de controlar isso, porque eu tinha confiança nela e ela viu que eu tinha confiança nela, mas sabia que não tinha confiança nos outros. E ela respeitava-me por causa disso e respeita-me hoje por causa disso. E por causa disso os meus filhos, graças a Deus, estão na igreja de Deus. Não deitaram fora a fé. Queridos irmãos, a paternidade é sagrada a Deus. É ordenada por Deus. E por isso há um respeito mútuo que nós devemos ter também com os filhos, que deve ser adequado com a idade. Não estou a dizer que de repentinamente dá-se as liberdades todas e pronto, e depois se desviam. Não. Isto foi dado devagarinho, e aprendendo. E se fosse um caminho errado, era capaz de puxar para trás e controlar isso de novo e corrigir e reeducar e reensinar. E depois dar um bocadinho mais liberdade e ver-se que está a crescer no caminho certo. Isso é importante. Ter esta capacidade de respeito
e de treino. Vejam de volta aqui comigo, se faz favor, em Efésios capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Está claro, no Senhor. Honra teu pai e a tua mãe. Vejam aqui, obedecei, honra. Vê-se aqui que obedecer está ligado a honrar. A obediência e a honra estão conectados. Há uma conexão entre os dois. E vejam aqui um bocadinho mais adiante. E vós, no versículo 4, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Como é que provocamos os nossos filhos à ira? Porque somos sempre negativos. Porque não temos confiança neles. Queridos irmãos, vocês têm confiança no seu filho e na sua filha? Então demonstrem. Sei que é difícil. E precisa de estar sempre com a capacidade de intervir se for necessário. Uma coisa que os meus filhos tinham, a capacidade de entrar sempre em contato comigo ou eu entrar em contato com eles. Sempre sabia onde iam e onde estavam. Sempre sabia disso. Não é porque eu estava a espiar, mas eu sabia que é para eu os proteger em caso de alguma outra pessoa fazer alguma coisa errada contra eles. Sabiam isso. Queridos irmãos, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os, treinai-os, conforme eles crescem, na disciplina, no carinho, na paciência, na correção, positivamente, encorajadora do Senhor. Porque o Senhor nos corrige com cuidado, com carinho, para o nosso bem. Sim, às vezes, o Senhor nos dá assim uns toquezinhos que nos faz acordar. E por isso, então, precisamos de analisar e pensar onde estamos a andar incorretamente. Mas, de uma maneira geral, Deus é muito misericordioso e paciente. E é o mesmo que nós devemos ter para com os nossos filhos. E assim não estamos a provocá-los à ira. Vejam comigo em Colossenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Colossenses 3, versículo 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, por outro lado, não irritais os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vê-se, é uma coisa mútua. Conforme nós estamos a dar um certo respeito, isto é, não estamos a irritar os filhos, não estamos a provocá-los à ira, eles, por outro lado, respondem e querem honrar a nós e querem obedecer a nós. Vê-se que é uma coisa mútua. Para que não fiquem desanimados. Para que não fiquem desanimados. Estamos a encorajar a eles ou estamos a desanimar a eles?
Isto é algo para pensar muito profundamente na nossa vida diária, de dia a dia, na nossa família. É assunto para meditar profundamente na sua vida, como trata os seus filhos e, como disse no ponto anterior, como trata a sua esposa ou o seu marido. Por isso, voltando ao que disse um bocadinho antes, estamos a ensinar princípios. Por exemplo, estamos a ensinar que precisam de odiar o pecado e não a pessoa. Estamos a ensinar princípios, virtudes, a amar o bem, a amar certas virtudes e a desgostar, odiar certas atitudes que são pecaminosas. Vejamos um exemplo aqui. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos começar a ler no versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é que sejam santos, é que sejam puros, é que façam as coisas decentemente e corretamente, de uma maneira que seja agradável a Deus, que seja sagrada, que seja diferente, não seja do mundão. Que vos abstenhais da prostituição. Isto é, para que vocês não sejam sexualmente imorais. Isto é um grande problema hoje em dia na juventude, nesta sociedade. Pessoas fazem tudo. Queridos irmãos, precisamos de educar os nossos filhos cedo acerca desta limpeza que precisam de ter, deste respeito que precisam ter pelo seu próprio corpo. Isto é, versículo 4, cada um de vós sabe possuir o próprio corpo em santificação e honra. Precisamos de educar os filhos nestes princípios. Estou a falar de princípios. Odiar o pecado. Estou a falar de princípios. O próprio corpo em santificação e honra. Deus deu ao homem, à mulher, os atributos de sermos masculinos ou femininos. Deu ao homem e à mulher a sexualidade, mas é para ser usada no casamento, como o 7º mandamento a explica, para proteger o casamento. E por isso precisam possuir e guardar o próprio corpo, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, como os mundãos que não conhecem a Deus. Precisamos de guardar isto com cuidado, o nosso corpo. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Deixa-me dar um exemplo, como você pode defraudar o seu irmão. Se você fizer uma coisa sexual que não devia ter feito com uma mulher, como uma jovem, como uma moça, e depois não devia ter feito isto, aquela moça nunca mais virá a ser pura para o seu irmão que um dia venha querer casar com ela.
você defraudou o seu irmão de ter a possibilidade desta mulher ser pura para ele. E por isso é que precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado de não defraudar o irmão de ter uma mulher limpa e pura. Precisamos ter cuidado com o nosso corpo e também ter cuidado com o nosso irmão, para não tirarmos do nosso irmão uma benção. Por isso precisamos ensinar os nossos filhos a honrar aos pais, e esse ensinamento é através do nosso exemplo de como nós respeitamos a eles. E eles aprendem nesse exemplo, e por isso, quando há este relacionamento entre os filhos e nós, eles não nos querem desapontar, não nos querem desiludir. Outro ponto é que os filhos aprendem a honrar os pais quando nós honramos os nossos pais. É necessário demonstrar honra aos nossos pais, mesmo se os nossos pais foram maus pais. Está claro? Nós, como adultos, vamos honrar os pais, mas algumas pessoas dizem: olha, não posso honrar o meu pai porque o meu pai me abusou. Queridos irmãos, precisam de honrar o pai e a mãe. Não diz, o mandamento não diz: honra o pai e a mãe só se eles não vos abusaram. Não diz isso. Diz: honra o teu pai e a tua mãe. E por isso precisamos desenvolver esse respeito com eles, se não tivermos, porque eles nos trataram mal quando éramos pequenos ou jovens. Devemos desenvolver este respeito e amor por eles antes de eles morrerem. Porque senão você vai manter este ódio, digamos assim, e depois você não pode reconciliar porque eles estão mortos. Sim, infelizmente, vai haver uma ressurreição e então pode-se reconciliar isso. Mas você precisa de pôr de fora estas atitudes, porque essas atitudes de falta de amor, de ódio, digamos assim, porque eles nos abusaram quando fomos pequenos, vai afetar os seus filhos e a sua esposa. E por isso precisamos de evitar esta raiz da amargura. Que precisamos de não estar a abrigar uma hostilidade. Precisamos de lidar com esta mágoa, com esta dor. Não tenham uma raiz de amargura. Em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 14 e 15 diz assim: segui a todos com a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Raiz de amargura, de dor, que não reconciliamos, que brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, porque essa raiz vai contaminar os seus filhos e o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu esposo. Qual é a razão que você tem, por exemplo, uma atitude frequente, estar zangado, ou estar zangada, ou irritado, ou irritada? Você tem que analisar isso. Talvez seja porque tenha acontecido qualquer coisa a você quando você foi pequeno, que você ainda não perdoou. Você precisa desistir desse sentimento, estar sempre zangado, estar sempre irritado, estar a gritar. Porque se você não fizer isso, isso vai voltar e magoar a você.
porque vai causar que os seus filhos não respeitem a você e vai afetar até a sua própria saúde. Vai afetar a sua própria saúde. Seu pai foi mau, tratou você mal. Você não tem nada a dar graças a ele, você pensa. Não tem nada a agradecer a ele, ou a ela. Ou pelo menos tem a agradecer que lhe deram a vida. Porque se não tivesse vida, nunca poderia ter o potencial de ter a vida eterna na família de Deus. Por isso, vence o mal com o bem. Não sejas vencido com o mal. E por isso ensina os teus filhos a honrar, pelo seu exemplo de como você honra e respeita os seus pais, mesmo que eles tenham sido maus pais para com você. E finalmente, os filhos também aprendem quando você honra a outras pessoas. Por exemplo, honra os idosos. Veja comigo em Levíticos 19. Levíticos 19. Levíticos 19. Versículo 32. Diz assim: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Quando honras e respeitas os outros, e particularmente as pessoas mais idosas, estás a respeitar e a ter temor de Deus. Todos nós já trabalhamos com patrões que foram maus para nós. Nós temos que ser bons para esses patrões, mesmo que eles tenham sido maus para nós. Veja 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Ler no versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Estão debaixo de jugo, estão debaixo de um patrão que é difícil. Considerem dignos de toda a honra o próprio patrão, o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Para que o nome de Deus e a sua doutrina não seja blasfemado. Quando demonstramos respeito aos nossos patrões, que são injustos para contra nós, você demonstra que é mais forte. E você está ensinando aos seus filhos um valor de honra a outros. Essa é a nossa parte, queridos irmãos, de honrar a outros. Veja ao fim do Antigo Testamento em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E, queridos irmãos, a obra de Deus hoje em dia tem esta responsabilidade de fazer a obra do profeta Elias. E diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Por quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando há esta honra pelos pais, e é uma coisa mútua, terão uma vida longa. A terra não será maldita. E por isso você precisa ensinar os seus filhos a honrar pelo seu exemplo, de fazer o seu lar e a sua vida centrada em Deus, honrando em Deus. Você ensina os seus filhos a honrar pelo seu exemplo, como você honra a sua esposa ou como você honra o seu marido.
Você ensina os seus filhos pelo exemplo, como você respeita e honra os próprios filhos. Você ensina os seus filhos honra, da maneira que você honra as pessoas idosas, os seus pais idosos, e finalmente como você honra as outras pessoas. A honra é uma coisa correta a fazer. Seja então um lar em que Deus está no centro. A paternidade é uma responsabilidade sagrada por Deus.